pessoa digite 2 e dá o break. Caso a pessoa digite 3, 4, 5, 6 e o 7. E no último aqui é o caso default. Então, caso não seja nenhum dos anteriores, o que ele vai fazer? Vou mandar uma mensagem dizendo opção inválida. Tente novamente. Tá. Bom, então aqui tem um switch case. Então, esse switch case, o que ele me permite fazer? Ele permite selecionar entre múltiplas opções. Tá? Hã? Podia ser um monte de if. Podia ser um monte de if. Tá. Mas assim é mais rápido. Assim é mais claro. Tá. Poderia ser um monte de if, mas justamente é por isso que existe a estrutura do switch case, para não precisar colocar um monte de if. Porque o if é aquele caso. O if permite eu olhar um grupo de conjunto. Então, por exemplo, se o número é maior do que 10, então todo mundo que é maior que 10, o if permite selecionar. O switch case é para casos específicos. Então, é caso seja 1, caso seja 2, caso seja 3, caso seja 4, caso seja 5. Entendeu? Então, essa é a principal diferença entre o if e o switch. E aí aqui, ó, por exemplo, caso seja 1, o que a pessoa está esperando? Está esperando mostrar o vetor na ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o código que eu estou imprimindo o vetor na ordem e eu vou mover ele aqui para dentro. Hã? Break é uma estrutura que precisa, tipo assim, no caso 1, aqui finaliza o caso 1, então ele tem que dar um break no caso 1. É um parar mesmo, é tipo, para. Não continue executando, é isso basicamente que ele está falando. Então, se entrar no caso 1, ele para aqui. Caso fosse no if, você ia abrir aquela... O abre fecha chaves. Tá. Então, ó, imprimindo na ordem. O 2, o que ele está esperando? Imprimir na ordem oposta. Então, vou lá, vou pegar o código de imprimir na ordem oposta. Então, tá lá. Imprimindo na ordem oposta. Caso 3, mostrar o maior elemento. Então, eu vou vir aqui e vou pegar o maior elemento. Caso 4, imprimir o menor. Opa. Caso 5, o que é o caso 5? Mostrar o vetor ordenado. Caso 6, imprimir a mediana. E o caso 7, imprimir a média. Então. Uma coisa importante. Aqui dentro do switch, por exemplo, esse int maior, int menor, essas coisas vai dar erro. Então eu tenho que tirar essas variáveis aqui de dentro e colocar todas aqui em cima. Então maior, menor, média. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu preciso tirar. Então maior, menor, média. Acho que foi. Scanf, OP. Aconteceu. Errei aqui. É scanf. Coloquei sacanf. Tá. Então vamos lá. Aí aqui. Tá. Então eu estou fazendo a leitura, estou mostrando o menu. Eu tenho uma opção que é a opção de finalizar, só que ele vem, seleciona uma coisa para fazer
e finalizo o código. Então falta colocar repetição, certo? Então que repetição que eu tenho que fazer aqui? Que tipo de repetição eu tenho que fazer aqui? Ó, eu estou lendo o menu, qual que é a opção que o cara quer fazer, e aí eu estou fazendo um switch, por exemplo, se for a opção 1, ele vem, faz a opção 1, chega aqui no final do switch e finaliza o código, porque não tem mais nada que está mandando ele repetir. While, quase. Do while. Tá? Por quê? Porque primeiro eu faço e depois eu verifico se eu vou fazer de novo. Então, primeiro eu faço, mostro o menu, leio as opções, porque no menu eu tenho uma opção que é a opção de finalizar. Então eu não sei se eu vou finalizar ainda ou não, não tem como verificar antes dele me dizer qual que é a opção que ele selecionou. Então eu vou colocar aqui um do, e aí todo esse código aqui, até o final do switch, vai entrar dentro do while. Então, while. While quem? Enquanto a opção for diferente de 0. Por que enquanto a opção for diferente de 0? Porque a opção 0 é para finalizar o código. A gente pode até colocar uma mensagenzinha assim, caso seja a opção 0. Então, vamos lá. Caso opção 0... Até breve. Volte mais vezes. Vamos lá. Acho que faltou ponto e vírgula, Então, compilou. Vamos lá, vamos executar esse cara agora para ver como é que ficou a carinha dele. Então, digite o primeiro valor. 5, 987, 45, 61, 2, 30, menos 45, menos 6, 65, 684. Beleza. Então, bem-vindo ao menu. Suas opções são... Então, viu que ele já não mostrou nenhum resultado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar o vetor em ordem. Então, eu vou colocar a opção 1, vou digitar Enter. Então, tá ali, ó. Imprimindo o vetor na ordem de leitura. Está aqui a opção, o vetor na ordem de leitura. Eu quero imprimir agora o vetor na ordem oposta de leitura. Posso imprimir. Eu quero imprimir a média. Então, a média do vetor. Eu quero imprimir o maior. Então, tá ali, ó. O maior é 987. Eu quero imprimir de novo na ordem de leitura. Realmente 987. E o menor? Quem que é o menor? O menor é o menos 45. Mas é o menos 45 mesmo? Onde que está esse menos 45? Mostra na ordem de leitura. Tá ali, ó. O menos 45 está aqui no meio do código. Então, e aí eu posso ficar fazendo, quero mostrar o vetor ordenado. Então tá ali o vetor ordenado. Menos 45, menos 6, 2, 5, 30, 45, 61, 65, 784, 987. Aí quero mostrar quem são as medianas do meu vetor. A mediana é o 30 e 45. Por que é o 30 e 45? Porque é o valor que está no meio, não é a média. Tá? Tanto que se eu mostrar a média do meu vetor, a média é 192. A mediana é 30 e 45. Tá? Por quê? Porque no vetor ordenado, o 30 e 45 estão dividindo o meu vetor meio a meio. Eu tenho 4 elementos para um lado, 4 elementos para o outro. Então, e 0... finaliza o código. Então, até breve, volte mais vezes. Finalizou o código. Tá? Então, isso daqui é criar um menu para um código. Tá? Então, você tem um menuzinho ali de boa, e aí esse menuzinho te ajuda a fazer a coordenação dos movimentos que você tem, ou das tarefas que você tem dentro do código. Tá? Não, é mó de boinha. Qual parte? A parte inicial de programação? Mas vetor já era para estar de boa também. Não é tão difícil. É um pouquinho complicado para entender a ideia. Então, a ideia do vetor, o problema é você entender aonde está o pulo do gato de cada um deles. Então, tipo assim, como que ele é ordenado, como que eu acho um elemento, como que eu organizo o elemento, encontrar um elemento. Depois ele vai virar tipo assim, é 10 variáveis inteiras, só que ao invés de eu ter as 10 variáveis, cada uma com um nome, eu tenho cada um com um índice. Na prova, geralmente o que acontece? Na prova vocês podem utilizar o computador, tá?
Então, vocês vão poder utilizar o computador, porém, entretanto, todavia, os códigos também devem ser escritos na prova. Por qual? O código em si. Tipo assim, o que você fizer no computador, você tem que escrever na prova. Por uma razão. A prova 2 fica documentada na universidade. Então, eles precisam ter a documentação de que vocês fizeram a prova. Tá? Então, eu poderia pegar só o arquivo digital e vou dar a nota. Inclusive, eu vou pegar o arquivo digital e vou dar a nota de acordo com o arquivo digital. Então, é a sua responsabilidade colocar ou não na prova. Só que o problema é... Vai ter também. Então é pseudocódigo, programa, Tudo. E aquela parte Tudo. de programação em si. Tudo. É. Tudo. Não tem... E a folhinha? Vai poder usar de novo a folhinha? Vou pensar na folha. Não, muita coisa. Você tem que ver uma outra turma que está com 840 slides. Eles têm muita coisa, vocês não têm quase nada. 800, não, eles estão no primeiro semestre também. Eles estão no primeiro semestre também. Mas eles fazem o quê? Negócio de computador, né? Eles fazem ciência da computação, acho que é. Não, tem sistema de informação também, que não é nem engenharia. Vocês são engenharia, pô. Não vem reclamar, não. Não, mas é diferente. A área deles é voltada pra isso. Pra mim, essa matéria é a mais difícil de todas. Não, ixi, isso aqui é tipo estatística. É só pra cumprir carga, porque é facinho. Mas é de boa. Mas, ó, então fica... tem que treinar bastante. Tem que treinar bastante. É justamente por isso também que eu tô fazendo a revisão hoje, tá? Pessoal, é justamente também por isso que eu tô fazendo a revisão hoje. Por quê? Porque a gente tem ainda bastante aula para ter a prova, tá? Tem duas, bastante. Dá bastante aula. Tá. Então, ó. A nossa prova é dia 19. Então a gente tem dia 5 e dia 12 ainda para fazer exercícios. É a última. É para, tipo, pegar vocês animados para fazer prova, né? Só no bagaço, né? É. Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Tá? Não se preocupem, vai dar certo. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Não, é isso aí mesmo, tá? Ó, aí dia 5 e dia 12, então, que são as duas próximas aulas, inclusive, a gente ainda tem mais uma hora de aula, mas a gente vai continuar aqui, tá? No dia 5 e no dia 12, a ideia é continuar fazendo esses exercícios. Tem aqueles 28 exercícios lá do meio, tem exercício lá que dá para resolver com vetor, dá para, tipo, arranjar mais exercícios. Se quiser, eu trago mais exercícios para vocês treinarem também, coloco uma lista de exercícios, alguma coisa assim, tá? Arranjo uns exercícios mais parecidos com as da prova, ou... Um exercício, não é o da prova, mas uns exercícios, tipo... Não. Ó, por exemplo, ó, mas isso daqui é uma coisa que, por exemplo, em vetor fica babinha de fazer. Tipo assim, ó, ao invés de eu ter uma variável para ano, para dia, para mês, para não sei o que, eu posso criar, tipo, um campo hoje e colocar 5 valores. Aqui no caso, 5 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores. Então, é um vetor de tamanho 5. E aí eu consigo criar cada um deles com índice. Então, índice na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4. Então fazer isso aqui com vetor é fácil. Então. Beleza? Tá, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Tá, ó, vocês têm o exercício 2, que ainda é uma modificação, ainda não está pronto, mas está modificado já razoável. Depois exercício 3. E eu recomendo para vocês darem uma olhada também depois em matriz, tá? O que é a matriz? A matriz... Hã? Pai. Talvez uma questão teórica. Uma questão teórica sobre isso é interessante. Não... Teórica não vai ter que escrever. Isso, não, teórica não tem que escrever código. Teórica não tem que escrever. E a folha pode usar, né? É que tem tão pouca coisa, o conteúdo de vocês. Oxe, tem tipo menos de 100 slides, é pouquinha coisa. Ó, pensa, sua prova é a última, a gente vai conversar. A gente conversa sobre a folhinha, a gente conversa.
Tá? Vou pensar com carinho, mas a gente vê. Depende de como ver as coisas indo. Tá? Bom, e essa última parte aqui de matrizes. O que a gente tem sobre matrizes? Então, matrizes, eles são elementos de 2 ou mais dimensões. Então, por exemplo, enquanto o vetor eu tinha que ele era um elemento de uma única dimensão, então ele só ia tipo, em linha reta, então ele era um vetor. Agora, a matriz, eu tenho um elemento de 2 ou mais dimensões. Então, por exemplo, essa sala de aula é uma matriz. Por quê? Ele é um vetor de vetores. Certo? Então, aqui, ó. Esse daqui era um vetor. Então, esse vetor aqui tem 8 cadeiras. Aí, essa sala de aula tem 7 corredores, cada corredor com 8 cadeiras. Então, é uma matriz de 7 por 8. De boa? Tá. A matriz ela também possui um ponto de referência, no caso a posição 0, 0. E a gente pode enxergar ela como um vetor de vetores. Tá. Como que funciona a declaração da matriz? A declaração da matriz é basicamente igual à do inteiro, só que acrescenta mais uma dimensão. Então eu tenho o tipo da variável, o nome da variável, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então eu tenho um n linhas e m colunas. Tá? Depois ponto e vírgula. Então aqui nesse caso eu tenho uma matriz y de 2 dimensões de inteiro com n linhas e m colunas. Beleza? E aí já sai direto em exercício, olha só. Cria uma matriz de tamanho 2 por 2, leia os elementos da matriz, imprime o maior elemento de cada linha, o maior elemento de cada coluna, o menor elemento de cada linha, o menor elemento de cada coluna. O calcule determinante esquece, tá? Isso daqui eu fiz de sacanagem com uma outra turma, não precisa fazer não. Tá? Isso aqui não, vocês não precisam, isso aqui é o determinante. É o mais difícil daí, né? É, o determinante é... Não, de boa, mas aí quando chega de uma matriz n pro n, para calcular o determinante, aí eu coloco uma matriz tipo 15 por 15, calcular o determinante de uma matriz 15 por 15 não é tão trivial. Tá? Então não precisa de determinante. Mas ó, encontrar o maior elemento de linha, o maior elemento de coluna, isso aqui é interessante. Tá? Como que a matriz é organizada dentro da memória? Tá? A matriz é organizada em linhas e colunas. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz, aqui no caso 7 por 8. Tá? Eu quero achar, por exemplo, a sua posição dentro da minha matriz. Tá? Então, a sua posição, por exemplo, dentro da minha matriz. Qual que é a sua posição? Eu tenho que pular essa linha inteira, pular essa linha inteira. Fiquei preso no fio, pera, sai fio. Então, pulei as duas linhas para chegar na terceira linha e pegar você na posição 0. Então, você é a linha 0, 1, 2, é a linha 2 na posição 0, certo? Só que para chegar nesse daqui, o que eu tive que fazer? Eu tive que pular essa linha inteira, mais essa linha inteira, para chegar nele. Tá? Quantos elementos eu tenho numa linha? A quantidade de colunas. Tá? Então, se eu fosse enxergar isso daqui de forma sequencial, tá? Que seria a ideia, tipo, se eu quisesse converter isso aqui num vetor, que nada mais é do que na memória de verdade é um vetor. Então, por exemplo, se eu tenho 8 colunas e 7 linhas, então eu tive que pular 8, mais 8, então pular 16, e ele vai ser o meu elemento de número 17, ele vai ser o 17º elemento. Tá? Então, se eu tivesse um vetor para representar a sala de aula, poderia ser? Poderia. O que seria um vetor da sala de aula? Então, 8 vezes 7 dá 56. Então, eu teria um vetor de 56 posições para representar a sala de aula. Tá? Todas as cadeiras da sala de aula estão representadas no vetor de 56 posições. Só que se eu chegasse e perguntasse, cadê a cadeira na posição 30? É difícil de achar, porque eu tenho que literalmente vir e começar a fazer conta para achar quem é o vetor na posição 30 para encontrar ele ali no meio. Tá? E aí o que eu faço? Ao invés de dizer que é um vetor de tamanho 56, eu digo que é uma matriz de tamanho 7 por 8. Por quê? Para ficar mais fácil de encontrar o meu elemento. Porque visualmente para mim é mais fácil trabalhar com matrizes. Certo? Então eu digo, pula a primeira linha, pula a segunda linha, está na terceira linha, casa 0. Então 3, 0. Essa é a posição onde você está. Tá. Então, vetor e matriz, basicamente, eles são a mesma estrutura, enxergando de formas diferentes. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz... Vou apagar esse pedacinho aqui. Vamos lá. Se eu tenho uma matriz que tem esse tamanho aqui, então eu tenho um int mat de tamanho 4
por 5. Quantos elementos tem essa matriz? 20 elementos. Tá? Então, essa matriz aqui é semelhante a um vetor de tamanho 20. Ele tem mais ou menos o mesmo tamanho de memória. Tá? Eu tenho um... Vamos lá, deixa eu ver. Esse aqui é legal. Eu tenho um char x 3, 4, 5. Que porra é essa? Não fui eu, não. Atualizando políticas. Então, ó, eu tenho essas duas matrizes aqui. Ó. Eu tenho a matriz de inteiro, tamanho 4 e 5, e tenho a matriz de caractere, tamanho 3, 4 e 5. Quantos elementos de inteiro eu tenho na primeira matriz? Aqui eu tenho 20 inteiros. E nessa daqui, eu tenho quantos elementos? Sessenta. Caracteres. Char. Qual desses dois elementos, qual dessas duas variáveis está ocupando mais espaço na minha memória? O char? Porque ele está ocupando 60 posições? Só que cada posição do char tem... Qual que é o tamanho do caractere? Qual que é o tamanho do char em bytes? Um char tem 1 byte. Um int tem quantos bytes? Não, 8 é o double. 4. 4 bytes. Então, esse elemento aqui está ocupando 80 bytes. E esse aqui está ocupando 60 bytes. Tá? Então, em termos de memória, ter uma matriz de inteiro de 4 por 5 ocupa mais espaço na minha memória do que ter uma matriz de caracteres de tamanho 3 de altura, 4 de largura, 5 de profundidade. Tá? Por quê? Porque cada char tem 1 byte e eu tenho 60 bytes reservados. Essa é uma das questões teóricas. Fica a dica. Mas eu já tinha dito. Isso daqui vocês já sabiam, isso aqui já era matéria da, da prova passada, o tamanho das variáveis. Ó, você vai voltar aqui, quando você estiver assistindo o vídeo, você vai voltar que eu falei disso lá com o tamanho das variáveis, lá no início da matéria do capítulo. A outra também tem. Mas vai junto as duas, que tipo assim, tem a primeira parte que é com fluxograma, pseudocódigo, não sei o que vai ter que é bom reassistir. E essa parte aqui que começou a partir do C, está indo até agora. Tá. Então, por exemplo, essa matriz aqui tem 20 elementos. Então, dentro da minha memória, essa matriz é uma reserva de endereços com 20 inteiros. Certo? O que acontece aqui? Bom, eu tenho 4 elementos, 4 linhas, cada linha com 5 colunas. Então, eu vou ter 4 partes divisórias. Então, eu tenho as minhas 4 linhas. Deixa eu pegar uma outra cor. Cada linha com 5 elementos. Então, tá. Aqui eu tenho meus 20 inteiros. Certo? Então, aqui começa a minha posição, aqui termina a minha posição. Se eu quero encontrar, por exemplo, a matriz na posição
1, 2. Quem é a matriz na posição 1, 2? Então, é a matriz na linha 1, coluna 2. Então, pula a linha 0, vem para a linha 1, 0, 1, 2. Então, esse cara aqui é esse cara aqui. Tá? Por quê? Porque essa matriz foi declarada como uma matriz de 4 por 5 elementos. E quem que é o elemento da matriz na linha 2, coluna 1? Aonde que ele está? Linha 2, coluna 1. Então, ó, tenho a linha 0, linha 1, linha 2. Coluna 0, coluna 1. Então, esse cara aqui é esse aqui. E esse aqui é esse aqui. Certo? Aí vem uma sacanagem. E quem que é o cara na matriz, na linha 1, coluna 6? Na linha 1, coluna 6. Hã? Cicla? Ele está invadindo espaço. Tá. Então, ó, matriz, linha 1. Então, ele vai pular a linha 0, tá na linha 1. Aí, ele vai contar 6 elementos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse mesmo elemento aqui é esse aqui. Está apontando para o mesmo endereço. Tá. Então, se eu fizer, tipo assim, isso daqui igual a 3, isso daqui igual a 5, esse 5 vai sobrescrever esse 3. Tá? Por quê? Porque mesmo visualmente estando em endereços diferentes, na minha estrutura cai na mesma posição. Tá? Como que o computador faz para achar essa posição a partir da origem? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz de tamanho 4, 5, certo? Eu tenho o elemento 1, 2. Que conta que ela vai fazer? Ela vai fazer 1 vezes 5 mais 2. Por que é 1 vezes 5? Porque 5 é o tamanho da coluna. 1 é a quantidade de linhas que eu tenho que pular. E depois 2 é a quantidade de elementos que eu tenho que pular dentro da minha coluna. 2, tá aqui, ó, que é o elemento da coluna. Então, o 1 está endereçando uma linha. Então, por exemplo, linha 0, linha 1. Então tá, encontrei a linha 1. Aí agora eu vou achar o segundo elemento dentro da linha 1, então a segunda coluna. Então, 0, 1, 2, está ali a segunda coluna. Então, o 5 é o tamanho da minha linha. Porque, tipo assim, para sair daqui, para chegar aqui, quantos elementos eu tive que pular? Eu tive que pular uma linha inteira. Quantos elementos eu tenho nessa linha? No caso dessa matriz aqui, eu tenho 5 elementos na minha linha. Tá? Então, 1 vezes 5 mais 2, isso daqui dá 7. Se eu pegar aqui do início, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está exatamente na posição que está aqui. Então, essa daqui é a posição 7 do meu vetor. Se fosse um vetor. Tá. E por isso que esses dois aqui dão a mesma conta. Porque, ó, 2 vezes 5 mais 1. 11. 1 vezes 5 mais 6. 11. Então, esses dois caras estão exatamente endereçando a mesma posição, mesmo estando representados por elementos diferentes. Tá? Por conta da estrutura da matriz, eles caem na mesma posição. Belezinha? Então, eu poderia também colocar que esse cara aqui pode ser, por exemplo, a matriz na posição 0, 11. Tá? Porque eu não vou pular nenhuma linha e vou pular 11 elementos. Tá? Como se estivesse escrevendo um vetor. Exato. Eu posso fazer isso. Belezas?
Entendeu essa parte aqui de endereçamento e como que eu faço para chegar na conta aqui de quantas posições eu pulo? Vamos dizer que eu troquei agora o tamanho da minha matriz. Vamos lá, vou criar uma outra matriz aqui do lado. Agora eu tenho um int mat 2 de tamanho, int cadeira, de tamanho 10, 5, 7, 2. Tá? Como que eu faço para encontrar o endereço, por exemplo? Vamos dizer que eu quero acessar a posição cadeiras na posição 2, 2, 2, 0. Isso daqui é equivalente a quanto de deslocamento dentro da minha matriz de cadeiras? Se antes eu tinha que era o elemento da linha vezes a quantidade de elementos da minha coluna, agora eu tenho, ó, então, eu vou aproveitar a parte da equação que eu tinha, então, dentro do elemento final é só a quantidade de deslocamento do elemento, mais 2 vezes a quantidade de elementos que eu tenho nessa dimensão. Tá? Porque esse 2 vezes a quantidade de elementos que eu tenho na dimensão. Então, 2 vezes o 2 da dimensão. Tá? Aí, depois, eu tenho mais 2 vezes quem? A quantidade de elementos que eu tenho nessa dimensão. Quantos elementos eu tenho nessa dimensão? Eu tenho esses vezes esses. Então, 7 vezes 2. Mais 2 vezes a quantidade de elementos que eu tenho nessa dimensão, que é 5 vezes 7 vezes 2. Então, vezes 5 vezes 7 vezes 2. Tá? Então, aqui a quantidade de deslocamento. 5 vezes 7 vezes 2, 70. 7 vezes 2, 14. 2. Então, eu tenho, se aqui for o meu x, meu y, meu z e meu w, eu tenho que é x vezes 70 mais y vezes 14 mais z vezes 2 mais w. E aqui eu encontrei a quantidade de deslocamento. Então, esse daqui é o deslocamento. Dentro da minha matriz. Tá? Eu não consigo representar, por exemplo, essa matriz de forma visual. Por quê? Porque é uma matriz de 4 dimensões. Como que eu vou representar uma matriz de 4 dimensões? Visualmente eu não consigo representar, mas computacionalmente eu consigo. Tá? Existe. Dá para colocar